também aos patrocinadores Platinum, patrocinadores Bronze e todos os apoiadores do evento. Hoje, os trabalhos aqui, nós vamos apresentar 3 produtores, 3 casos de empreendedores, produtores, que vão compartilhar como foi o funcionamento na prática dos seus empreendimentos, as técnicas que aplicam em suas produções, o que os levou a fazer essas escolhas, os aprendizados ao longo do tempo e como acontece a troca com pesquisadores, consultores, universidades e instituições de pesquisa. Bom, falado a parte formal, eu gostaria de evidenciar aqui um ponto muito importante, que o que nós vamos assistir aqui é fruto, talvez, de mais de 30 anos de trabalho desses envolvidos, desses empreendedores produtores. E o que isso representa? Isso representa uma visão de médio e longo prazo e resultado, que é um dos problemas que nós temos no Brasil, a visão de curto prazo e não o resultado. E aí vem a frustração e a tristeza. Então, nós temos hoje casos concretos no Brasil, não somente esses 3 casos, tá? Existem outros casos na cadeia de produção de alimentos orgânicos que demonstraram isso, empreendimentos de mais de 30 anos que se consolidaram de uma forma ampla, economicamente também. Então, isso é só para mostrar que nós temos esse cenário pela frente, né? Uma vez que a gente vence as limitações, os desafios que o Brasil nos impõe, nós podemos ter também resultados. Para começar os trabalhos, eu gostaria de convidar o Éder Paulino, que é da Nutrilite, que é um empreendimento de produção de acerola, mas que não vende acerola, vende vitamina C. Então, é uma questão muito interessante, né, Éder, que você vai demonstrar para a gente. Éder, por favor. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao Instituto Brasil Orgânico pelo belíssimo evento, importante para a nossa cadeia. Queria fazer um agradecimento especial, está ali ele, ao Alexandre, do Grupo Quima, né, parceiros de longas datas, obrigado pelo convite. Gostaria também de agradecer a minha empresa, Fazenda Ema e Nutrilite do Brasil, o grupo de equipe técnicas e os produtores parceiros, que ficam localizados nos estados do Ceará e Piauí, por fazer parte dessa cadeia. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já imaginou o que necessita para produzir acerola orgânica em grande escala? Em grande escala, com alto teor de vitamina C, como o Fábio disse, nós não somos meros produtores de acerola. Nós somos produtores de vitamina C natural. E que 70%, 80% de toda essa produção, ela vem de fornecedores parceiros. Para isso, você precisa garantir que essa fruta também que vem de parceiros, de terceiros, ela tenha a mesma qualidade da sua fruta. Então, a Nutrilite, ao longo desses quase 30 anos, ela teve desafios bem concretos, né? Do qual eu vou apresentar aqui as principais inovações que nós tivemos ao longo desses 30 anos. Primeiramente, né, gostaria de me apresentar. Eu sou Éder Paulino, sou cearense, filho de Carnaubal, uma cidade, estava até comentando, de 16 mil habitantes, pequenininha, mas muito aconchegante. Sou consultor técnico da empresa, da Fazenda Ema e Nutrilite do Brasil. Estou na Nutrilite há 16 anos. Entrei lá ainda com 17 anos, né, menor aprendiz na época. E hoje sou responsável pela certificação orgânica da empresa. Nós temos o escopo de produção primária vegetal, PPV, e processamento de produtos de origem vegetal, POV. Eu atuo principalmente na integração agrícola entre produtores, fazenda, produção própria, parceiros, no qual 70% de tudo que é processado na fábrica vem desses parceiros, e nossas certificadoras,
Uma delas é o Grupo Quima. Antes da gente falar sobre inovações, eu gostaria de enfatizar o porquê que a acerola ela é tão estratégica para a agricultura orgânica. Primeiro, porque ela tem um alto valor nutricional. A acerola é uma das maiores fontes de vitamina C natural conhecida. A efeito de comparação, dependendo da variedade, a acerola ela pode ter até 100 vezes mais vitamina C do que a laranja. Segundo, porque é um mercado crescente. Se for comparar 2025 com 2019, a acerola ela teve um crescimento de vitamina C natural, de modo geral, ela teve um crescimento de 139%. Em 2025, foi faturado, isso de vitamina C geral, tanto sintética quanto natural, 2,13 bilhões de dólares. Em 2026, tem uma projeção de 2,23 e uma projeção ainda mais para 2034 de 3,14 bilhões. Né? Então, é um mercado que ele cresceu muito nos últimos tempos. Né? Hoje tem várias e várias empresas, né, que trabalham, que extraem acerola, que extraem vitamina C. E a tendência é que cresça ainda mais esse mercado. O terceiro ponto é que ela tem uma forte aderência ao sistema orgânico. A cultura ela pode ser manejada tranquilamente com práticas compatíveis com a agricultura orgânica. Então, o uso de adubos verdes, compostagem, por ser um arbusto, é uma planta que ela não tem tantos problemas com ataque de pragas e doenças se a gente for comparar com outras. Né? Então, ela tem essa forte aderência aí ao sistema orgânico. E, por último, não menos importante, talvez seja até mais, né? Ela tem um grande impacto social. Quem aqui já trabalhou, teve a oportunidade de conhecer, sabe que para você produzir acerola, você precisa de mão de obra. E aí é onde começam os desafios. Para você plantar, a caráter de informação, 1 hectare de acerola, você precisa de pelo menos uma pessoa fixa, e dependendo do período, você precisa de 6 a 12 pessoas para colher a acerola quando ela está em pico. Aí você faz uma continha bem rápida e multiplica que a Nutrilite em Parceiros, que fornece para a Nutrilite, nós temos 750 hectares. E aí eu imagino que não seja uma dificuldade só nossa, mas lá na nossa região, na Chapada da Ibiapaba, nós temos uma grande dificuldade de mão de obra. Né? Então, a gente precisou evoluir e inovar também nesse lado, nesse viés de mão de obra. Antes de tudo, eu gostaria de falar sobre a cadeia, porque as inovações, ela não surgiu somente em uma parte da cadeia da acerola. Ela vai desde a produção primária vegetal, ela passa pela seleção ali das variedades, né? Seleção de áreas, produção agrícola. No nosso caso, nós temos tanto produção própria quanto produção de terceiros. Tratos culturais, colheita. No nosso caso, nós temos colheita manual, mecanizada, e agora uma mais nova, nós temos também semi-mecanizada. Produtores parceiros. Esses, inclusive, são bem antigos. E processamento industrial. No nosso caso, nós produzimos acerola. Com a acerola, nós extraímos 2 principais produtos. Esse primeiro é o suco de acerola concentrado, certo? Concentrado a 18%. E também nós temos o pozinho de acerola, que é esse outro aqui. Esses produtos, além desse também, nós temos uma fibra de acerola, que é a semente da acerola, que ela é muito utilizada em suplementos alimentares também. Esses produtos eles são comercializados em 2 frentes. Primeiro, através das nossas marcas próprias. A empresa mãe, que a gente chama, é a Amway, certo? E ela tem uma linha de suplemento alimentar. 60% dos suplementos alimentares entra vitamina C, que é extraída da acerola.
A Nutrilite é a marca número 1 em venda de suplemento alimentar do mundo, mas nós também temos vendas para terceiros. E ela é comercializada através da marca Nutribotânica. Então, cerca de 50%, 40% a 50%, ela vai para terceiros também. Nossa matriz fica nos Estados Unidos, certo? Mas a venda para terceiros ela acontece para o mundo todo. Principais mercados, Éder: Europa, China e Estados Unidos. São os principais mercados, mas a gente manda também matéria-prima, enfim, para Ásia, de modo geral, Oceania, enfim, é no mundo todo, mas esses são os principais mercados. E o que sustenta e que garante, né, a qualidade dos nossos produtos, eu posso falar assim, são nossas certificações. Agora, por último, há 2 anos atrás, nós obtivemos o selo de agricultura orgânica regenerativo, ROC. Foi a primeira empresa nesse segmento a obter essa certificação. Nós tivemos também a certificação de comércio justo, Fair for Life, também foi a primeira empresa nesse segmento. Dentre elas, nós temos outras certificações para a indústria de alimentos. Kosher, Halal, FSSC 22000, e a base de todas elas, que nós costumamos chamar, é a orgânica. Hoje nós atendemos os esquemas de certificação do Brasil, Europa, Estados Unidos, em equivalência com o Canadá. Se eu pudesse resumir todo o nosso trabalho de 30 anos, eu resumia somente nesse slide aqui. Então, aqui estão os 5 principais marcos do nosso trabalho, dessa longa jornada lá no interior do Ceará. Então, o primeiro ponto foi estruturar nossa produção orgânica. Está nos primórdios da empresa, desde a fundação, lá em 1934, quando o Dr. Cal, que é o fundador da empresa, ele percebeu que pessoas que se alimentavam de produtos naturais, oriundas de solos ricos, eles adoeciam menos de que pessoas que consumiam produtos sintéticos de uma agricultura convencional. E foi aí que ele observou e fez o primeiro polivitamínico mineral chamado Vita C. Esse primeiro polivitamínico mineral da América do Norte, ele foi feito com alfafa, que é a logomarca da empresa, uma folhinha de alfafa. Então, desde sempre, a nossa produção ela já seguiu os princípios de agricultura orgânica, mas nós precisávamos atestar para os nossos clientes que, de fato, o nosso produto tinha uma qualidade orgânica, e foi através da certificação, lá em 2002, 1 de março de 2002, que nós recebemos a nossa primeira certificação, na época com o IBD, hoje atualmente Quima, e ao longo desses 24 anos aí a gente tem uma parceria de sucesso, né, com a certificadora. O segundo marco que eu gostaria de trazer para vocês é referente à parte de campo, né? Como foi falado no início pelo Fábio, nós não somos meros produtores de vitamina C, de acerola, perdão. Nós somos produtores de vitamina C. Então, para a gente, é essencial que tenha um alto teor de vitamina C a fruta que nós produzimos. Para vocês terem ideia, eu entrei na empresa em 2010. Naquela época, eu encontrava no campo 1.200 pessoas colhendo acerola. Produzia muito, mas muito mesmo. Algumas variedades que eu lembro de nome até hoje, BV06, BV07, os mais antigos, acho que o Queiroz lembra bem, também é muito conhecedor daí da cultura. Elas produziam muito. Só que quando a gente ia lá para a fábrica, a gente não conseguia extrair bem a vitamina C dela, porque a vitamina C dela é baixa. Foi aí que, em 2010, a gente fez uma seleção de variedades. O estudo começou antes, e em 2010 a gente consolidou. Em 2010, a gente saiu de 64 variedades de acerola para 6. Demos uma reduzida, selecionamos aquelas que têm o maior teor de vitamina C e que têm uma alta produtividade. Foi daí que surgiu parcerias, né?
Uma delas, e bem importante, foi a primeira, com a Embrapa, né? Em 2002, em parceria com a Embrapa, foi lançada a variedade BRS 366 Jaburu. Jaburu é o nome da comunidade no qual a empresa está inserida e o nome do açude que abastece toda a região. E essa variedade ela está presente aí na maioria dos campos de acerola que a gente tem espalhado pelo Brasil. É uma variedade que ela produz muito bem, todos os produtores falam muito bem dessa variedade no quesito produção, mas em termos de vitamina C, ela não produz tão bem quanto outras variedades. Em 2023, nós fizemos uma parceria com a empresa Canta, não sei se alguém aqui conhece, né? A Canta lá de Tomeaçu, no Pará, e foi registrada a variedade Monami, é uma variedade de origem japonesa. E em 2025, agora mais recente, foi essa última variedade aqui. Vocês podem pesquisar lá no Registro Nacional de Cultivar, do Ministério da Agricultura. O nome dela é Nutrilite Super C. Essa variedade, ela alia alta produção, alto teor de vitamina C e ela é excelente para colheita. Um parêntese na variedade Monami, quem é produtor de acerola, se tiver algum ou tiver algum interessado, para a colheita manual ela não é tão boa. E os produtores, os colhedores, na verdade, eles reclamam muito. Porque é uma variedadezinha pequenininha. Então, se você vai colher mecanizada, show de bola, você consegue colher. Mas se você for colher ela de forma manual, o seu colhedor ele vai demorar um pouquinho mais para encher a caixa. Então, eles geralmente não gostam dessa variedade. Já essas outras duas que eu falei são variedades que ela tem um tamanho muito bom e conseguem encher uma caixa, falando um pouco mais direto, mais rápido, né? O terceiro marco que eu trago para vocês é sobre a experimentação contínua. Nós tínhamos a acerola, consolidamos a acerola, só porque a monocultura ela não é interessante. Foi daí onde nós verticalizamos algumas culturas que o grupo utiliza. Quem aqui conhece alguma dessas culturas aqui? Alguém? Eu aposto que se tiver algum produtor, essa que está abaixo do nome solução, a pessoa vai bater o olho e vai falar assim, essa danada eu não gosto dela não, isso é uma erva daninha, não gosto dela na minha propriedade não. Mas para a gente ela é uma cultura. Esse é o picão preto, né? O picão preto ele é excelente anti-inflamatório e ele tem vários outros princípios ativos que são utilizados nos produtos da empresa. Além dele, nós temos o alecrim, que foi mais recente agora, do ano passado para esse. Inclusive, se tiver algum produtor de alecrim, eu queria bater um papo aqui, que é uma cultura nova para a gente está atrás de parcerias. Temos também a camomila, que é um excelente calmante também, que entra na produção de alguns produtos nossos. E temos o agrião, que é riquíssimo em nutrientes. Vitamina C, tem bastante, ferro e cálcio. O quarto grande marco que eu destaco para vocês, esse também foi bem importante, foi uma inovação na cadeia. Até 2003, 2004, a gente só tinha produção própria. E a gente dependia de uma única fonte de água, que é o açude de Jaburu. Daí que nós lançamos o programa Procompete, Produtividade e Competitividade, que ele tem como base a sustentabilidade do negócio, uma parceria consistente, firmar contratos com os nossos produtores de 1 a 3 anos, integridade do produto, isso não é negociável, ou o produto ele é orgânico ou não é, não existe o meio termo, né? E a experiência compartilhada. Nós temos uma unidade de pesquisa, onde nós aprimoramos as técnicas e compartilhamos com os nossos produtores de forma gratuita, além da assistência técnica. Aqui são alguns encontros que nós realizamos. Esses produtores aqui, que estão aqui são produtores que têm 20 anos de parceria, são lá de Ubajara, seu Eliseu, seu Irapuã. Essa foto aqui foi quando nós tivemos a migração do regulamento europeu. Acho que quem é produtor aqui, principalmente de grupo, vai lembrar bem que foi uma época bem conturbada. Não sei se o Renan da Quima está aqui, mas tivemos que fazer várias e várias reuniões para poder adequar o nosso grupo. E nós realizamos também encontros anuais. O programa Procompete, ele envolve cerca de 10 mil pessoas na cadeia produtiva, direta e indiretamente, nos estados de Ceará e Piauí. Nós temos mais de 150 produtores parceiros,
A nossa equipe, né, equipe técnica, ela roda mais de 50 mil quilômetros para prestar consultoria para esses produtores, auditorias, visitas técnicas, que são realizadas mais de 2 mil por ano. São avaliados mais de 10 mil requisitos nesses produtores e, além do treinamento e capacitação para todos eles. E, por último, e talvez até mais importante, veio a inovação tecnológica, onde foi necessário ampliar o aproveitamento industrial da acerola. Produzimos acerola, mas a gente está perdendo vitamina C, então estamos perdendo dinheiro. Vamos achar uma forma aqui da gente melhorar esse aproveitamento, sem falar na escassez de mão de obra. Então, em 2001, foi feito o prédio de produção de suco concentrado, extração e concentração, concentrado a 18%. Depois, em 2007, foi feito esse prédio aqui, ó, aqui é um spray dry, né, para produção de suco de acerola desidratado. No campo, agora mais recente, para propriedades pequenas, foi desenvolvido essa plataforma para colheita, semi-mecanizada, mas a semi-mecanizada que de fato a gente fala é essa daqui, para média. Essa daqui, ela é para propriedades maiores de 5 hectares, né? É uma máquina que ela custa R$80 mil. E tem uma maior ainda, que é essa daqui. Essa daqui é uma máquina importada dos Estados Unidos. Ela é originalmente de colher oliva, né? E se adaptou muito bem para a colheita de acerola. Maravilha, hein? Legal, viu? Para finalizar, gostaria de reforçar o que aprendemos produzindo acerola orgânica em escala. A inovação começa com o entendimento do sistema produtivo. A tecnologia precisa estar adaptada à realidade e à necessidade do campo. Os produtores são protagonistas da inovação. Muitas dessas melhorias surgiu lá no campo, com o produtor. Pesquisa e prática precisam andar na mesma linha, precisam andar junto. E a sustentabilidade é construída coletivamente. Então, quando nós temos produtores, técnicos, indústria caminhando no mesmo caminho, a inovação ela é algo inevitável. Muito obrigado. Obrigado, Éder. Começamos o dia muito bem, vendo a amplitude desse trabalho. Eu gostaria de convidar agora o Joy Vale, da Fazenda Malunga, que é mais um exemplo de empreendedorismo, de muita coragem, desbravamento de vários paradigmas. Joy. Fazer igual jogador de futebol, né? Quando entra no campo já se benze. Né? Mas muito legal, fico feliz, toda uma felicidade enorme de estar nesse primeiro congresso aqui. Quero agradecer aos organizadores, ao IBO, e agradecendo ao IBO, já quero pedir para todos vocês aqui, se inscrevam no nosso instituto. Vamos fazer uma grande comunidade. Hoje, com R$20 por mês, 2 cervejinhas, você faz um instituto avançar e cria uma grande comunidade no Brasil que fala de produto, de qualidade, de sustentabilidade, de coisas boas. Então há um pedido crescente de todos nós para que a gente possa engrossar essas fileiras, para que a gente possa trabalhar juntos, porque eu tenho pessoas aqui que são verdadeiros heróis, né, que trabalham, que já são aposentados, podiam estar lá na Califórnia, né, brincando, mas estão aqui trabalhando. Aqui Rogério, né, que está todo dia preocupado com isso. Eu tenho o nosso presidente que faz um trabalho hercúleo, mais de 70 anos, né, idoso, e aqui com a gente, e aí esse exemplo é fantástico, e eu queria muito pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no nosso instituto, que se inscrevam. Para a gente fazer o segundo congresso, o maior congresso do Brasil. Para a gente fazer o segundo congresso com 5.000 pessoas, porque é isso que trata e o objetivo de estarmos aqui, buscando vida melhor, buscando comida melhor, buscando vida melhor. É disso que a gente está falando. Então eu queria fazer esse apelo antes de começar a contar uma história danada aqui, mentir muito para vocês, era para a gente falar do Instituto. Tá bom? Acho que temos que entrar. Gente, quem puder, eu sou sócio mantenedor, tá certo? Claro que com minhas restrições, mas o que a gente puder dar a mais, nós vamos dar a mais, tá certo? Está aqui minha filha, minha esposa, a outra filha lá também torcendo, e a outra filha adotiva ali, que eu chamo das minhas filhotas malungueiras. Eu tenho um monte. Tem 2 fiotes aqui, ó. Né? Os 2 gerentes, um gerente de bioinsumos, um gerente de campo,
que tem um tempinho comigo, que são estagiários. Lorival, levanta para mim, por favor. Levanta, Eduardo, só para a gente começar apresentando, vocês vão falar, né? Chegou lá em casa, ó, 20 e quantos anos? 20 anos atrás, né? 22 anos atrás. 21 anos atrás. Pode sentar, e são meus colaboradores. Só para contar a história, porque quem protagoniza essa coisa são as pessoas. É gente que protagoniza isso, como tem esses doidos do IBO aí, protagonizando, que eu estou vendo o Eduardo Martins aqui, o Éder, também protagonizando coisas maravilhosas no Brasil, né, com gás e etc. E a gente é um time só, a gente está junto, a gente precisa estar junto. As nossas diferenças a gente resolve dentro de casa. Vamos lavar roupa suja dentro do segmento. Lá fora a gente é um só. Para de divisão, vamos para frente. Tá? Lorival, quando chegou lá em casa, vou falar, né, Lorival? Posso falar, né? Tinha a 3ª série. Era um cara que se destacava. Chamei ele e falei, você vai ser líder. Ele, vou embora, me dá minhas contas. Com medo. Tá certo? Hoje, Lorival é formado em agronegócio, é gerente do tomate e é um cara que todo mundo quer estar junto. E o Eduardo da mesma forma. Porque a gente acredita nas pessoas. E que não veio aqui, que estava com a passagem comprada, desistiu, porque tinha muita coisa para fazer lá na Malunga, é o Cláudio, que está há 30 anos comigo. Que foi alfabetizado com 12 anos. Hoje é formado em administração de empresas, tem chácara, parceiro da Malunga, é muito bem casado, tem patrimônio. E é disso que a gente está falando. É desse sistema que permite essa interação que a gente está falando. É claro que é diferente desse mundo do mercado rude, cruel, violento, tarado ao entardecer, que é o mercado que a gente enfrenta. E quando a gente vai para esse mercado, que é a realidade hoje, a gente também tem que cumprir as normas, que são duras, para a gente continuar. Então a gente precisa engrossar esse caldo, porque isso é do bem. A agricultura regenerativa vem nesse processo, para a gente tecer essas pessoas, para a gente ter esse debate, essa discussão, mais cientistas, os melhores do mundo, como o Calegari falou ontem aqui. Então eu vou começar pedindo e fazendo esse apelo. Tem lá o nosso stand lá no IBO. Se inscrevam. Tá legal? Deixa eu dar um abraço nessa mulher aqui, porque ela é chique demais da conta. Fernandita, quanto tempo, né, Fernando? Não é melhor não falar. Mas é assim, é de todo mundo que a gente precisa. É de todo mundo que fica instigando a gente. Eu não queria ir lá para tal da CETAL, não, mas já que eu estou lá, é para valer. Tá certo? Me ajudem. Nós estamos juntos. Eu sou só veículo, eu sou só ferramenta nesse momento. Usem essa ferramenta. Ela está doida para trabalhar. Tá certo? Mas vamos lá. Vou falar um pouco da tal da Malunga, né? Fazenda Malunga. Malunga quer dizer para a gente, é um termo em africano, quer dizer reunião em torno de algo bom. Que para a gente é produzir orgânico. Que para a gente é construir junto. É estar com outras pessoas. Mas se for no dicionário, vai ver que Malunga, na época da escravidão, quando os negros vinham da África, vinham acorrentados 2 a 2. Aquela corrente se chamava Malunga. Ah, João, então é escravidão? Não. É porque quando eles se separavam no Brasil, eles se referiam um ao outro como meu irmão de Malunga. Então, irmandade. Vontade de estar juntos com um objetivo único, que é produzir comida. Eu falo que nosso sistema, que hoje é capitalista, que estamos no Brasil, é isso mesmo, mas tem 2 caminhos. O cara que ganha dinheiro e acumula e o cara que ganha dinheiro e distribui. Nós distribuímos. Nós fazemos isso e distribuímos. Para uma comunidade de mais de 300 pessoas hoje que trabalham conosco nesse modelo, na Malunga, nas nossas, eu falo assim, nas nossas empresas. Né? E é isso mesmo, de verdade. Eu tenho orgulho disso. Não quer dizer que essas empresas dão um resultado mirabolante, como todo mundo pensa. Porque no Brasil a margem é pequena mesmo, e tem que ser, porque a gente distribui. A gente distribui. É possível e é viável. Quem conhecia esse trabalho anterior aqui que foi demonstrado? Quem conhecia? Olha que coisa espetacular. Eu não conhecia Petrolina. Cheguei em Petrolina e fiquei doido. Quando eu vi aquele açudão daquele tamanho, aquela loucura, aquele negócio, que Queiroz me falava disso, eu fui lá para um evento de coisa e fiquei, cara, que coisa maravilhosa. Vocês já tomaram suco de acerola verde? Rapaz, é sensacional, cheio de vitamina C. E orgânica, então? Puta merda, é um negócio maravilhoso. Mas a gente começou na Malunga, como é que é? Eu passo ou tem alguém que passe? Eu sou meio destrambelhado com esse negócio aqui, e já não estou enxergando, já chegou naquela depois dos 40, não, depois dos 50, não, depois dos 60. Esse aqui. Eu ligo para lá? É o vídeo para pôr? Não, senhor.
é a apresentação. Eu não sei nem se eu vou ter tempo de passar o vídeo, mas eu queria passar o vídeo para vocês terem uma... Dá para passar o vídeo primeiro? Então passa o vídeo primeiro, por favor. Gente, por favor, eu queria muito interagir com vocês. Aqui, esse cabra aqui, Reginaldo, da Solovivo. Fantástico. Trabalho maravilhoso. Nasceu do propósito de tornar o Não, não é esse não. possível. Não é esse não. Eu não sou de Avaré, não. Eu sou de Brasília. Então não passe, não. Passe logo, bota na coisa. Não, pode botar direto na apresentação. Senão eu já vou ficar falando mentira, que eu sou de Avaré, que eu faço... Avaré é a que vai falar depois de mim, que é maravilhoso o trabalho deles também, que é arraiar. Não, pode passar, pode botar logo no... Tira o livro, põe na apresentação que eu vou ter que correr pra caramba, que eu vou falar 38 anos em 5 minutos. Vai ser muito legal. E aí eu passo aqui nessa setinha. Posso ir? Tá arraiar ainda aí, ó. Esse monte de selo aí tem que ser doido para ter. Né? Na Malunga não tem esse monte de selo, não. Eu vou ter que falar sem mostrar? Eu falo também, não tem problema não. É Malunga, eu botei uma capinha, até que dava... Parece a capinha com esse negócio aqui. Eu acho que eu deixei ainda em Brapa. Ah, PPT Joivale aí, ó. Para o cronômetro, para o cronômetro. Para o cronômetro. Não está valendo. Parabéns aí, meu irmãozão. Parabéns. Isso. Aê! Chegou, meu irmão. É uma coisa bem artesanal, tá, gente? Como a Malunga. É artesanal. Eu ainda não estou na IA, não. Estou tentando conhecer a IA. Eu entrei no negócio lá, o negócio me conhece mais do que eu a ela, eu fiquei... Né? Cara, esse povo me conhece, esse tal de IA. Vamos lá? Eu passo aqui na setinha? É isso? Isso, então vamos lá, eu queria só ambientar vocês aqui, olha lá do que eu estou falando, olha o ambiente que eu estou inserido lá. 38 anos produzindo alimentos, 150 hectares de área total, 60 hectares de hortaliças, 200 pessoas, 25 tipos de hortaliças, leite, laticínios orgânicos, 15 mil itens de dias, ticket médio de R$6, entrega em mais de 100 lojas. Opa! Amém mesmo, né? Loucura, mas ótimo, eu gosto disso. Eu estava numa reunião com nossa turma, a gente faz muitas reuniões lá no nosso restaurante, eu estava falando assim, eu quero dar 12 meses de férias para você. Aí a pessoa falou, nossa, 12 meses eu quero. Falei, exatamente. Aí eu estava falando que um amigo meu falou, eu nas férias, quando eu tiro férias, eu faço o que eu gosto. Eu vou visitar minha avó, porque eu gosto dela, eu vou fazer... Eu falei, você faz o que nas férias? O que eu gosto. Ah, que legal, você faz o que você gosta. Aí eu falei para o meu colaborador lá, olha só, cara. Como é que eu tiro 12 meses de férias por ano? Eu falei, mas por que você não sei o que? Pois é, porque eu aprendi a gostar do que eu faço. Eu gosto, eu amo o que eu faço. E eu trabalho 12 horas por dia e me sinto de férias 12 meses por ano. Então a lógica da gente aprender a gostar do que a gente faz, mais do que fazer o que gosta. Porque o filtro para fazer o que gosta é muito pouco. Eu estava falando com um funcionário meu, eu queria ser o Neymar. Porque eu gosto de jogar futebol, mas ele já tinha 25 anos, não dava mais para ser o Neymar. Que tal agora você aprender a gostar de alface americana? Olha que lindo esse pé, essa raiz, esse substrato, olha que coisa maravilhosa. Aí você começa a gostar, todo dia você quer ir para lá. Chega domingo e fala, não aguento mais ficar sem ir na Malunga. Um dia inteiro sem ir na Malunga. Então, nesse cenário, a gente precisa aprender, e eu estou aprendendo a fazer as pessoas gostarem de estar nesse cenário. Mesmo com todos os problemas do mundo, tendo um mercado rude, cruel, violento, tarado a entardecer, eu gostar disso. Como eu faço melhor, como eu me supero nesse processo. Né? E essa é a lógica da superação. Porque a gente tem propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito, Joé? Eu tenho 5 hérnias de disco. 5. Porque eu carregava saco de milho, fazia extrapolia, o caba novo, né, quer fazer tudo, pulava aquelas cercas daquela altura, né, aquele negócio todo. Mas eu acordo de manhã com dor nas costas e levanto feliz, porque eu tenho um propósito.
O meu propósito de vida e o propósito da Malunga é levar alimento orgânico e felicidade para todo mundo, trabalhando todo dia por um mundo mais justo e melhor. Todo dia. Eu acordo de manhã e falo, eu estou trabalhando por um mundo mais justo e melhor, brigando com a Clevane, porque quando a gente acorda junto já fala de negócio. Ô Clevane, ô Jóia, olha, não teve o alface, e cadê o alface, Jóia, cadê o tomate, Jóia, eu fui, Lorival, cadê o tomate, e a traça pegou, é o dia inteiro. Mas a gente tem propósito, por isso a gente está aqui. E eu sei que Santiago, do alto, ou do baixo dos 70 e tantos anos, ele tem propósito, por isso a gente está todo mundo aqui. E eu queria que vocês ajudassem nosso propósito. Lá no stand do IBO, botando o nomezinho lá, eu estou quase dando um voucher para todo mundo aqui, o primeiro ano de graça, e a Malunga paga. Né? Então, assim, é para a gente poder entender a lógica, porque olha só como a gente começou lá, olha lá, a primeira sementeira, 30 e poucos anos atrás, ó. A gente colhendo, plantando na madrugada, um grupo de estudantes maluco, porque eu tinha me intoxicado, não podia mais mexer com comida, eu era louco para produzir comida, eu me intoxiquei com tamarom. Vocês não sabem nem o que é tamarom, porque era do passado. Eu me intoxiquei, não podia mais mexer. Encontrei esse grupo de doidos dentro da universidade, da UNB, num período maluco da redemocratização, lindo. Tudo podia, tudo valia. E mais um outro grupo de doidos lá na Associação de Engenheiro Agrônomo, está aqui Oscar, está aí Rogério, Jorge Arthur, Pinagé, e a gente começou a fazer isso e começou a vender produto orgânico dentro da universidade. Nossa banca era lá dentro, toda terça-feira. Porque eu tinha quebrado lá na Malunga fazendo convencional. Eu tinha me intoxicado. Um dia eu saí de casa, minha casa fica a 100 metros, convido já todo mundo a visitar a Malunga, eu moro lá, para vocês verem do que eu estou falando, se ambientar. Eu penso na imagem, né, porque a gente vive nisso. Eu saí de casa, fui andando para a plantação de repolho, porque era domingo, minha família morava lá em Brasília, no plano, eu ia levar um repolho para fazer uma salada com minhas irmãs. Eu tenho 5 irmãs nordestinas, né? Portanto, 5 cunhados, é terrível, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E aí eu fui andando, já quebrado e intoxicado. Eu fui andando lembrando que eu já tinha jogado naquele repolho. Parei no meio do caminho e falei, cara, eu não posso levar isso para minha mãe não, nem para minhas irmãs. Aí, mas ao mesmo tempo caiu uma ficha, mas peraí, se eu não posso levar para minha mãe e para minhas irmãs, como é que eu estou vendendo esse trem? E como aí, o virginiano maluco que eu sou, falei, não posso vender. Parei ali, tomei a decisão. Já estava quebrado mesmo, né? Parei. Mas eu encontrei na universidade esse bando de louco, e mais uns outros bandos de louco lá na Associação de Engenheiros Agrônomos e tal, e a gente foi. Olha a primeira horta. Eu vivi 3 anos de 1.000 metros quadrados, 20 por 50. Fazendo isso aqui, ó. Mas só, gente, que não tinha nenhuma referência, cara. Onde é que eu vou visitar para ver? Aí a gente veio em São Paulo e encontrou um mestre, nosso primeiro mestre chamado Yoshito Suzuki, que nos acolheu e levou Vitória lá para a gente e ensinou um monte de coisa. E nos deu uma missão, porque eu ficava assim, na hora que ele dava tudo de graça para a gente pensava assim, tem um ditado que fala assim, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Eu falei, o que é que esse japonês quer? Quer me tomar tudo? Não aceito de graça. E ele mandando gente de graça, falando para a gente fazer. E eu falando, e cada vez que ele dava mais, se doava mais, mas eu desconfiava. Até que um dia eu fui lá perguntar para ele. E ele, vocês sabem como é que ele era, né? É o agrônomo Japão, né? Aquela fala arrastada. E falou para a gente, simples, eu trabalhei, servi as grandes multinacionais, porque tinha fome lá. E aí, o que é que acontece? Eu descobri que aquilo tudo tinha outra forma de fazer. E eu vim para o Brasil aqui, eu ensino. E vocês são as pessoas que eu acho que eu vou jogar minha semente, porque é terreno fértil. E aí foi. E aí nos ensinou. Só que ele deu uma missão. Já que você está aqui, você vai ter essa missão. Tudo que você aprender, eu vou te ensinar muita coisa. Mas o que você aprender, você vai ensinar para os outros. Desde 90 eu recebo produtores, clientes lá na Malunga, todo mundo sabe como é que é. Mais recentemente, uma empresinha dos jovens da Malunga, a gente faz o agroturismo. Por favor, se inscrevam, apenas R$60 por pessoa. Para os jovens da Malunga. E a gente dá um super café lá. E além de uma visita muito legal. E aí tem outras pessoas, assim, os anjinhos da nossa vida, como essa minha anja aqui, que é a Suzy, né? Que é a nossa cliente até hoje, mas uma cliente muito especial, que gosta da gente, que dá valor ao que a gente faz. E nos ensinou o tal da remineralização. Ela levava uns cientistas
lá em casa, uns velhinhos da Inglaterra, o Peter lá do Canadá. Gente, vocês não têm noção que riqueza que é isso. O Peter chegou a primeira vez lá com a flor do mel estampada aqui. Todo mundo me chamava de doido, porque esse outro doido aqui, carequinha, Rogério, me deu 12 pauzinhos de flor do mel. Eu espalhei flor do mel naquela Brasília inteira. Aí começaram a falar, por que é uma coisa de fora? Por que não sei o quê? Aí eu descobri recentemente que tem 2 acessos brasileiros. Aí eu xingo todo mundo também. É brasileiro aqui, tá vendo? Essa planta aqui é maravilhosa. Nem vou mostrar para vocês ela daqui a pouco. E aí as suas vezes, depois foi o Éder, do lado, e começou a conversar comigo e foi caindo as fichas. Aí o Ernest, aí foi caindo as fichas. Então essa é a lógica de ajudar e saber e incorporar todas as coisas sem preconceito, cara. E tem um sentimento que todos nós temos. As criancinhas não têm. Vão lá em casa agora, eu recebo muita criança, sem preconceito. Brinca com todo mundo, chora, volta, tudo certo. E a gente, quando vai crescendo, dependendo de onde a gente cresce, esse sentimento é mais ou menos. Mas todos temos. E aí eu queria pedir nesse início de palestra, que eu vou demorar mais 2 minutos e meio para terminar, que vocês arrancassem esse sentimento do coração e deixassem nessa mesa aqui, ó. Depois no final do congresso, quem puder, pega o seu, leva embora. Se não puder, deixa aqui, que eu vou queimar num composto que o Toninho falou dele lá na Malunga, que é o preconceito. Vamos fazer esse congresso sem preconceito. Sem preconceito. Deixa para fazer pós-conceito. Porque enquanto eu não tirei o preconceito do meu peito, eu não fui feliz. Mas eu aprendi a tirar. A duras penas eu aprendi a tirar. E aí daquela hortinha, dessa hortinha, a gente construiu uma grande mandala produtiva. E aqui eu quero fazer uma homenagem. Ainda me emociono. Ao Luiz Geraldo, que foi um puta malungueiro. Né? Que eu encontro no corredor os nossos contemporâneos e eu penso o tanto que ele estaria feliz aqui. Polêmico, discutindo, mas um puta técnico. Homenagem a ele aí, ó. Nós estamos fazendo uma sala de aula chamada Luiz Geraldo de Carvalho, em homenagem a ele. Essa mandala a gente discutiu muitas vezes lá em casa. Os corredores ecológicos, o distanciamento para poder mecanizar, um monte de preconceito que a gente ainda tinha no mundo orgânico, que a gente foi tirando. Os paradigmas, quebrando o paradigma. Né? E é isso que a gente tem que fazer sempre. Então essa é a Malunga, vista de cima. Mas olha só, 1986, era isso aqui, ó. A gente roubou umas calçadas quebradas lá em Brasília e fez o piso. E fazia lá, olha o latão cortado no meio, ó, de ferro, para fazer a lavagem. Aí depois a gente descobriu que a gente fazia era sujar o alface, né? Que ficava lavando, ficava bonito, mas o micro-organismo estava lá. Olha como evolui. Mas e se eu tivesse sido proibido de fazer aquilo ali, onde é que eu estava hoje? E os meus clientes, como eram um pouquinho de coliforme, estão aonde hoje? Bem pra cacete. Esse é o Brasil, mundo tropical. Então, eu estou falando mesmo para a gente pensar, para provocar, cara. Não dá. Né? E olha só, de 86 para 98, eu aqui em cima de uma coisa de brita fazendo discurso para os produtores, cumprindo a promessa que eu fiz para o Suzuki. Recebendo 1.000, 2.000 produtores por ano. E falando dos erros. Para não errar, para eles aprenderem com os meus erros. Ó, quantos anos dá daqui para cá? 12 anos. Quando eu fiz esses pilares aqui, ó, porque eu fiz os pilares, quase separei da minha mulher, porque eu gastei o dinheiro da semana, do mês. Mas vai crescer, Clevane, vai crescer. Que crescer? Você não sei o quê. É assim. Tá lá. Clevane, levanta isso, só para a gente ver. Ela não me deixa mentir sozinho, ó. Tá? Olha só o tempo que leva, né? Mas aí tem uma coisa importante, é ter constância no propósito. É constante o propósito. Tenham constância no propósito. 5 minutos. Vamos para frente. 2008, 2000 não sei o que e tal, vamos lá. Tá? Mas aí era uma coisa que eu sonhava nisso daqui. Tá? Eu sonhava. Quando eu comecei aqui, ó. Opa, não, é para lá. Quando eu comecei aqui, ó, não tinha energia. Eu botei 2 rackzinhos aqui em cima, ó. Aí os meninos me perguntaram, para que isso, Joy? Quando eu tiver meus caminhões carregando na madrugada. Você é doido mesmo, não sei o que e tal. Apenas uns 20 anos depois, né?
apenas uns 20 anos depois, estavam os caminhões carregando na madrugada. 5 caminhões todo dia carregam na madrugada lá na Malunga. Todos os dias do ano. Tá certo? E aqui, ó, era o primeiro transporte. Olha a hortinha que a gente levava para a universidade, ó. Miguelzinho. Quando eu comprei esse carro aqui, quase eu tive um... Eu ia falar bobagem, mas quase eu tive um... Isso mesmo, né? Mas eu tive mesmo quando eu comprei esse caminhão. Aí eu tive. Não teve jeito. Refrigeradinho. Do lado da nossa casa, eu dormia na tomada elétrica. Saía 4 horas da manhã para levar. Era lindo, né? E aí, a gente vem aqui, o Rogério está numa dessas bancas aqui, ó. Arthur, Pinagé, Rogério Dias, né? Aqui era a nossa feira, a primeira feira, né? Como é que nós fizemos? Chegou aí. Aqui é a nossa loja, uma das nossas lojas, né? Porque a gente tem que exceder as expectativas dos nossos clientes. Essa loja nossa é um Holy Foodzinho, né? Não tem problema não, vou fazer o Holy Food brasileiro. Vai ser melhor do que o Holy Food americano. Esperem, 10 anos, aí vocês vão ver. Tá certo? Nós vamos ter 100 lojas no Brasil. Essa é a lógica. Nesse modelo aqui, ó, chegou uma hora, não tem fruta orgânica. Aqui tem 10 variedades de frutas orgânicas o ano inteiro. Com parceiros do Brasil inteiro. O Queiroz me ajudou lá em Petrolina, eu fui lá na Paraíba, lá na Tamanduá, e a gente faz esse trabalho. Ah, Joia, mas aí não sei o quê. É assim mesmo, e a gente está fazendo, e tem que ser, e vamos crescer, e vamos para frente, e vamos ter outros, e eu quero o Carrefour fazendo só orgânico. A gente ajuda o Carrefour todo dia. Né? E tem aqui uma heroína que deve estar por aí, chama Sandra Caires, que entende de mercado, que foi quem fez a ascensão dos orgânicos no Pão de Açúcar, e eu agradeço muito a Sandra, e a gente está junto. Mas olha só que coisa interessante aqui, ó. São os meus primeiros caras, ó. Nós 4. Canteiro coberto na mão, capim picado. O Cláudio vinha aqui, infelizmente. Ele não conseguiu vir porque tinha muita coisa para fazer na Malunga. Nós cancelamos a passagem. Mas essa aí, preste atenção nesses 2 moleque. 2 moleque. Né? Eu puxava a orelha deles, batia neles, trabalho infantil, era uma coisa louca. Olha esse aqui, ó, Zezinho dando aula. Esse Zezinho aqui, esse cabra, está há 33 anos comigo. É esse cabra aqui, ó. O Cláudio era do tamanho dele, ó. Presta atenção, o Zezinho tem 1,50. Né? Dando aula sobre indicadores. Nosso modelo de gestão. Dando aula para os outros líderes, ó. O Zezinho é analfabeto. Como é que ele dá aula de indicador? Tá vendo como é possível? E ele dá aula de indicador, e ele entende. Agora olha aqui a diferença. Olha os dois, atualmente. Cláudio é meu gerente, Zezinho é meu líder. Mas todos os 2 têm casa, terreno, chácara, tem um trabalho na vida a fazer. Como o Lorival e tal. Para a gente chegar nisso daqui, ó, a galera de liderança lá da Malunga. Eu vou correr um pouquinho mais. Isso é visita, aí a gente recebe há 10 anos a Carpil, uma cooperativa de agricultores familiares lá de Alagoas. Todo ano eles estão lá. A coisa mais linda. Esse ano passado chegou um senhor que já tinha ido 3 vezes lá, falou, Joia, trouxe meu filho, 17 anos, 16 anos. Apertei a mão do menino, já assustei, dura. Falei, esse meu filho é bom demais. Tempo esgotado, estou saindo. É bom demais, vou acabar com essa. É bom demais. Eu falei, pronto, sucessão pronta. Resolvido. Andamos, eles são de gado de leite, andamos a horta toda. Ele comigo, quando chegou no curral, eu tenho um lugar mais moderno, chamei ele para ir comigo lá no fosso, na sala de ordenha, cheguei para o menino e falei, e aí, beleza? Não, estou indo embora no final do ano. É só formar. Mas como, seu pai? Não, eu tiro leite na mão, incha meu braço, eu todo sujo, depois eu tenho que ir em casa tomar banho para a escola, depois quando eu voltar tenho que enxiqueirar o gado, eles só fazem uma ordenha por dia e tem que enxiqueirar porque o bezerro fica solto. Não fico aqui de jeito nenhum. Eu falei, mas como, cara? Deixa eu mostrar aqui. Lá em casa já está com pulseirinha, celular. Eu mostrei para ele, se fosse assim eu ficava. Então, cara, nosso Estado tem que botar dinheiro nisso, nos meninos. E é trator, não é trator para a agricultura familiar, não, é trator cabinado, com GPS. Senão não fica, vai embora. E eu vou encerrar porque já acabou meu tempo. Tá? Daqui a gente foi saindo, os 3 pilares nossos, né? Pod Rocha, On Farm, plantas em cobertura. Esse é o processo. Aqui é o que a gente faz usando carvão, biochar,
E pó de rocha, que o Éder chegou lá em casa, a Suzy me ensinou, o Éder foi lá e falou, ó, bota pó de rocha nesse negócio aqui. A gente bota 10 quilos por metro quadrado, 6 toneladas por galpão, e isso roda e vira composto. E a gente analisa, e a gente vê o quanto de fósforo tem, tal, para poder fazer uma coisa bem feita, né? Aqui a gente como faz, os pós de rocha, o trabalho retirado, aí vai para o composto. No composto a gente faz esse trabalho aqui, toda a parte de bocacha, a gente tem uma fábrica e faz bocachas diferentes para culturas diferentes, né? E aí as formulações a gente passa para todo mundo, quem quiser eu mando pelo correio, correio não, né? Pelo WhatsApp. Eu mando todos os processos, os biofertilizantes, né, que a gente tem trabalhado aí, o Eduardo que toma conta de tudo lá. Nós trazemos uma parte de comunidades e uma parte on-farm isolada, com um laboratório, né, que é esse daqui, bem simples, bem pequeno, mas bem eficiente, porque a gente analisa. A gente manda para o laboratório para saber, tem viabilidade ou não tem viabilidade. 22 micro-organismos que a gente tem trabalhado. Aqui o composto, a gente tem utilizado muito a técnica da Elaine Inga, que infelizmente também faleceu agora há pouco tempo, mas uma puta de uma cientista legal. A gente tem trabalhado nisso, e aí começam a ter essas coisinhas aqui, né? Crescimento de micro-organismos secundários, a parte de controle de organismos. Aí a Isária é fantástica para controle de cigarrinha, a gente tem produzido milho com maior, não vou falar tranquilidade, mas em quantidade. Aqui, como fica a parte, esse é o Felipe é um parceiro nosso, como é que fica as plantas, né? As plantas começam a dar o ar da graça, né? Aí, só dizendo que o valor do inóculo é em 90, a gente faz por R$3 o litro, mais ou menos o custo de um bioprotetor feito com micro-organismos, falando que é bem tranquilo de fazer e vale a pena, né? É um monte de coisa. Aí a gente tem só colocando mais ou menos como é que é o nosso campo, né? Então, a rotação de culturas, mas aí tem equipamento. Eu ando com um penetrômetro para tudo que é lado, pareço um doido. Né? Minha maleta, eu ando com um colete que tem 200 coisinhas aqui dentro, porque eu uso toda hora. Né? O medidor de EC, Brix de seiva, todo um processo que a gente tem que usar. Isso é informação, é rápido, e a leitura é rápida, a gente toma decisões, tá certo? E aqui, ó, olha lá, o Lorival e o Fafá, meu líder, olhando o quê? Brix de seiva. E o que é que isso me diz? Aí tem um monte de coisa que eu não tenho tempo de falar. A nossa maquininha de formiga, nós tivemos que desenvolver. Essa aqui, ela joga cal e enxofre. Empurra. E agora Bolvéria. Estamos testando Bolvéria, estamos testando Betarriso, estamos testando um monte de coisa. Aquele da laranja lá, aquele verdinho da laranja, tudo empurrar lá para dentro, sem ter temperatura que mate aqui, porque a gente foi um desenvolvimento da universidade junto com a gente, né? Essa máquina foi desenvolvida por nós, mas a gente botou na universidade lá de Brasília, na Mecatrônica, que desenvolveu essa ventoinha que não esquenta. E funciona. Né? Já vai para o mercado já, tá? Está só esperando patente e vai para o mercado. Né? E aí, todo esse processo da inovação sistêmica, esse produto aqui a gente desenvolveu junto com a Adventure, pressão baixa, fungo. Né? É um autopropelido nosso, não é de 1 milhão, é de 50 mil. Em 22 parcelas, então dá para botar no cartão, vira viável para 3 produtores, vai até 150 hectares. E é uma realidade, tá? Que a gente está chamando de inovação sistêmica. Né? Olha lá, a motinho que a gente viu ontem já melhorou, vimos lá nas máquinas, vocês vão ver essa moto que faz esse processo aqui, é muito legal, e a gente está desenvolvendo uma outra, porque precisa. Eu estou falando de médio, pequeno e médio. Não estou falando, porque é duro fazer isso. Vai lá pulverizar para você ver como é que é. É duro, né? Dureza, tá? Aqui as armadilhas, todo o processo, as bandas florais, todo o trabalho que a gente tem desenvolvido, né? As abelhas de polinização dentro das estufas, um trabalho com a Embrapa é uma grande parceira, faz um trabalho maravilhoso conosco, né? As meliponas, que abelha que eu uso, a gente já descobriu, sabe como é que é. Já tem uma startup, que o doutor que fez isso lá, que terminou o doutorado, montou uma startup prestando esse serviço, e é fantástico, né? E aí, todo o trabalho da Embrapa, que é curumim e tal, vamos testando, vamos fazendo pesquisa em produção, cara, não tem outro jeito. E nós temos esse trabalho lá sendo acontecido aqui, as visitas, os pesquisadores da Embrapa falam, o que é que você precisa? Eu quero biofertilizante. Aí fizeram uma pesquisa de biofertilizante, naquele nosso biofertilizante maravilhoso que a gente tinha e tal, descobriram que não tinha nada lá dentro. Já vou acabar, só um pouquinho. E aí, eu tenho um orgulho danado. Eu tenho um orgulho danado aqui, ó. Essa é minha filha mais velha. Mariana, levanta para mim. Mariana aí. Deixa eu apresentar, gente, por favor. Tem me ajudado, tá aí, ó. A gente tem um trabalho com batata doce,
com mandioca e batata doce lá da Embrapa, a gente lá mostrando isso para o povo, né? Aqui com soja orgânica, os pesquisadores, João Paulo, cadê João Paulo? Obrigado, João Paulo. Né? 5 variedades, chegamos em 1 e 2, e estamos plantando uma. Só mostrando para vocês esse processo, porque a gente tem que fazer, e estou acabando, já acabei. Ó, tá? Beleza? Homeopatia, leite, que eu sou apaixonado. Eu queria falar um pouco de comercialização para vocês, mas não tem jeito, tá? Eu deixo nas perguntas, tá? Aí o Hélio Nishimura fazendo o Rap Gap. Vai acabar. Só mostrar aqui uma coisa aqui, olha assim, ó. Sabe quem é essa vaca aí? Quem está dentro dessa fantasia aqui? Sou eu. E quem está dentro desse frangão aqui? Sou eu. Para eu sentir a dor, como é que é. E eu curto demais isso. Eu tenho muitas histórias aí para contar, que eu vou contar nas perguntas se vocês quiserem. Tá legal? E aí no final eu queria terminar com a vitória da persistência. É persistência mesmo. Vamos crescer. Todo mundo. Obrigado, gente. Um abraço. Desculpa o tempo, mas... Bom, pessoal, conhecemos a Fazenda Malunga em 40 minutos, 35 minutos, que não é a Fazenda Malunga, né, Joy? É a família Malunga, alma na terra. Só isso explica o que vocês fizeram. Parabéns. E eu acho que a menção ao Luiz Geraldo é muito importante. Luiz Geraldo foi um agrônomo do movimento orgânico que pensava ciência desde que ele começou. E realmente foi muito importante trazer ele. Eu gostaria de convidar o Luiz Barbieri para contar a história aqui da Rayar Ovos Orgânicos. Né? Luiz, fica à vontade. Boa tarde a todos, bom dia. Ficou difícil para mim aqui. Perto da hora do almoço, o último a falar, depois da história da Cerola e do Joey, puta, a nossa história é muito mais jovem, nós somos o mais novo aqui dessa conversa da manhã, mas eu prometo que quem prestar atenção e conseguir me aguentar nos próximos 20 minutos, na saída leva um ovo da Rayar para casa. A gente vou começar com um vídeo para mostrar um pouco a história da Rayar e pôr um pouco de imagem nessa nossa história, que é jovem, mas muito intensa, e depois eu vou ter uma apresentação para falar um pouco de como a gente dialoga com os temas tratados aqui, mas já agradecer e falar que esse congresso realmente tem sido de extrema importância, cheio de ideias, com tecnologia, com ciência que a gente vai fazer essa transformação que o Joey está nos instigando aí. A Rayar nasceu do propósito de tornar o orgânico possível. Possível para quem consome, possível para quem produz. O ovo orgânico é aquele produzido por uma ave que se alimentou 100% de ração vegetal. Nada de agrotóxicos, nada de fertilizantes químicos. Uma ave que tem o mais alto nível de bem-estar animal e que nunca tomou nenhum remédio ou antibiótico. A gente começou a transição para o orgânico há quase 3 anos e só foi possível com a Rayar. Foi possível ter toda a parte de assistência técnica específica para todas as safras, acompanhamento da safra e também a compra dos nossos grãos. Todo alimento carrega uma história e muitas vidas, antes de chegar na nossa mesa. Antes do ovo e até antes da galinha vem o grão. É aqui que toda a base é construída, com acompanhamento de perto e respeito ao tempo da terra e da natureza. Quando os grãos chegam na fazenda, eles passam por um processo de análise detalhada e cuidadosa para que só os melhores grãos fiquem aqui com a gente armazenados. Ter a nossa própria fábrica é muito importante porque assim a gente consegue cada tipo de ração para as diferentes fases de vida da ave. A recria é a parte mais importante que a gente tem hoje na Rayar, né? Onde a gente recebe as pintainhas de um dia, a gente tem todo o cuidado, a parte da nutrição, onde ela faz todo o desenvolvimento muscular, reprodutivo. Na Rayar a gente respeita, né, o bem-estar animal,
e a gente segue as 5 liberdades. Aqui na Arraiá, essas aves elas são livres para expressar seu comportamento natural. Elas têm água, ração à vontade, né? Ela é livre de medo, de angústia, de sofrimento. Então a gente tem todo um cuidado com o bem-estar no dia a dia dessas aves. Na sala de ovos o olhar muda, a gente fica ainda mais atento. É nesse momento que o processo inteiro passa pelas mãos de quem garante que tudo chegue exatamente como deve ser. Para garantir que só os ovos perfeitos cheguem ao consumidor, a gente tem a higienização, a integridade da casca e a padronização. Como, por exemplo, um ovo que está com a casca fina ou porosa ou com resíduos ou manchas, a gente tira da linha para que ele não chegue até o consumidor final. O papel da qualidade aqui na sala de ovos é muito a gente cuidar do nosso consumidor. Então, todos os lotes, antes de sair aqui da Arraiar, a gente tem que fazer uma análise interna dele, para verificar tudo, a qualidade da gema, a coloração, o albúmen. Se os ovos eles não atingirem os requisitos mínimos aqui de qualidade, a gente nem deixa sair daqui. Então, é um lote reprovado e a gente deixa segregado aqui mesmo. E por fim, a Arraiá chega nos melhores mercados do país e na casa dos nossos clientes. E no prato, tudo isso aparece. Um ovo que responde melhor às receitas e que faz a diferença em todas as refeições. Na casca mais firme, na clara mais consistente, na gema com mais cor e textura. E acima de tudo, um ovo com muito mais sabor. Bom, eu acho que essa é um pouco a história. A Arraiar é uma empresa que tem 5 anos que a gente vem produzindo ovo orgânico. Hoje a gente é o maior produtor de ovo orgânico do Brasil. E uma história muito sedimentada num pilar de tecnologia, escala e inclusão. Eu acho que acho que está no fim da apresentação. Aí. E eu acho que, como o Joey falou, eu acho que é uma obsessão da gente fazer um produto de qualidade. Eu acho que esse é o grande motor de crescimento da Arraiar. Né? Eu acho que também um outro ponto interessante que a gente falou sobre densidade nutricional. Né? O caso da acerola é muito emblemático. Né? A gente fala muito pouco sobre nutrição quando a gente fala de agricultura. Né? E eu achei muito interessante o tema da nutrição, porque na Arraiar a gente tem essa obsessão também de pensar nessa camada da qualidade nutricional do alimento, seja do grão, seja do ovo, porque é isso que vai dialogar com o consumidor. Né? A qualidade dos produtos. Né? E a gente vê que o nosso crescimento está pautado por um ovo mais gostoso, um ovo de melhor qualidade. E aí a gente aprendeu nos últimos 5 anos que tem 2 tipos de consumidor. O que come o ovo e fala assim, uau, que delícia, obrigado. E está tudo bem. Né? E tem um consumidor que fala, uau, que delícia, mas como isso é feito? E aí a gente começa a explicar, e começa aquela sopa de letrinha, e começa uma palestra sem fim. Né? Mas eu acho que o mais importante é a qualidade. E eu queria falar um pouco o que está por trás dessa qualidade e da tecnologia. Né? A gente fala na Arraiar também o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, e na verdade é o milho. Né? Sem grãos, sem milho e a soja, não tem produção animal, não tem ovo. Né? Então a gente tem um trabalho muito grande de tecnologia nesse sentido. Aqui um pouco só os fundadores da Arraiar, eu queria falar um pouco também dessa nossa tese de fundação. Né? A Arraiar nasce dessa nossa visão de que tem 3 grandes mudanças acontecendo no sistema alimentar do ponto de vista de tecnologia.
né? Tecnologia da agricultura, tecnologia de produção animal e uma visão do consumidor querendo que a comida cada vez mais faz parte do pacote da saúde, né? E que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui. A gente é uma empresa de proteína orgânica, começando pelos ovos. Aqui todo mundo já sabe, né? Os 4 tipos de ovos, mas o orgânico, que na nossa visão é a melhor proteína que a gente pode usar. A Hayar é uma empresa que só produz ovo orgânico, então, diferente de outros que têm todas as categorias e orgânico, a gente é uma empresa dedicada 100% para o orgânico. Essa é uma linha do tempo dos últimos 5 anos que a gente fez tudo aquilo que vocês viram lá de cima. Aquela fazenda era essa fazenda aí 5 anos atrás, então a gente se instalou num pasto degradado de 170 hectares em Avaré no meio da pandemia, e virou essa fazenda, hoje 400 mil aves, com capacidade de 800 mil aves. Quando a gente começou a Hayar, nosso plano era ter 700 mil galinhas. E aí, naquela época, o maior produtor tinha 200. E aí, todo lugar que a gente ia, eu falava, mas vocês são aqueles loucos das 700 mil? Agora a gente tem 400 e nosso plano é ter 2 milhões. E aí a gente tem ido nos lugares e o pessoal fala para nós, mas por que só 2 milhões? Eu falo, pô, bicho, tá louco, né, meu? Você não sabe o trabalho que dá. E aqui um pouco o fluxo, né? A gente viu no vídeo a fábrica de ração, que é o coração do sistema. Quando a gente chegou no setor, era comum ter uma visão de que as aves no sistema orgânico produziam 30% a menos do que no sistema da gaiola. E um dos fatores centrais estava na produção de ração, na qualidade do milho, na qualidade da soja. Porque um milho que tem micotoxina reduz a produtividade da galinha. Um farelo de soja com tripsina alto reduz 10% a produtividade da galinha. Aqui mora o segredo e o centro de uma produção animal eficiente. Depois de 4 anos, hoje na Hayar, uma ave criada de modo orgânico, sem antibiótico, livre no pasto, produz na média 420 ovos na vida útil dela, que é superior à média brasileira da gaiola. Então a gente quebrou um paradigma de produtividade de ovo orgânico com tecnologia e qualidade, né? E um dos pontos centrais é a formulação da ração. Ração essa que a gente produz para a Hayar, mas também fornece para outros produtores. Hoje nós temos mais de 5 produtores pequenos que têm 500, 1.000, 200 galinhas que vão lá todo mês buscar ração para suas aves. Ração de qualidade que está melhorando a qualidade do ovo deles e aumentando a produtividade também, né? Porque a gente acredita no pilar da inclusão, né? Essa infraestrutura aqui é uma infraestrutura viabilizadora tanto da produção de grãos quanto da produção de ovos orgânicos, não só da Hayar, né? E aqui, bem, então, ano passado, por exemplo, nós fizemos 280 fórmulas de ração. Todos os dias, a gente produz 10 diferentes tipos de ração para cada etapa das aves. E a gente foi percebendo que quando está calor, você precisa fazer uma receita mais proteica, porque a galinha come menos. Quando está frio, precisa pôr mais fibra, porque ela come mais. E se você não muda a formulação, afeta a produtividade. E aí afeta a rentabilidade, afeta a nossa capacidade de crescer o orgânico, de fazer mais orgânico. Então aqui, a fábrica de ração é central para essa produção e para transformar a proteína orgânica. Deixo um convite para todos que quiserem ir lá conhecer, porque é um lugar interessante. A outra coisa central é a recria, né? A primeira fase da galinha é como se fosse a infância dela. Todo o resultado dela depende dessas primeiras 15 semanas. E a gente trouxe aqui equipamentos únicos na América Latina que aceleram e apoiam a questão natural da vida das aves, de aumento da mobilidade. A comida e a água dentro do nosso galinheiro vai subindo à medida que a galinha vai crescendo. Então, quando a gente começou, a gente construiu um alambrado que era o padrão do setor. A gente foi lá, conversou com todo mundo, com o professor Romeu, que é nosso grande mestre, e aí o alambrado do galinheiro normalmente tem 1 metro. As nossas galinhas com 1 metro passavam tudo para frente. Nós estamos por um alambrado de 1,5 metro. Por quê? Porque aqui elas desenvolvem como na natureza, né? Porque você vai no sítio, a galinha não dorme no chão, né? A galinha está tudo lá em cima da árvore. Então as nossas galinhas, por conta desse processo, têm um outro nível de saúde, que garante a produtividade por mais tempo. Uma galinha na gaiola vive 80, 85 semanas produzindo um ovo de péssima qualidade. As nossas aves vivem até 100 semanas, galera.
e no fim da vida dela produzindo ovo útil, 100%. Então, é tecnologia trazendo bem-estar, longevidade das aves e rentabilidade, né? Muitas vezes as pessoas correlacionam, bem-estar animal é um problema, né? Não, bem-estar animal é a base central de uma produção animal de qualidade e rentável, né? Então, a gente fez esse investimento que se paga porque a ave vive mais. Se paga porque o ovo é de melhor qualidade, né? E quando a gente trouxe isso para o Brasil, o pessoal da avicultura falou, vocês são tudo louco, né? Esses equipamentos, cada um desses, o investimento custa 30%, 40% a mais no aviário de recria. Mas é central para a produtividade. Depois, na fase da produção, né, os aviários com acesso ao pasto, e aí a gente está criando galinha há quase 5 anos, e tem um número de aprendizados enorme. O tipo do comedouro, a hora de entrar no galinheiro, como, né, o tema de ovo no chão, por exemplo, que é um tema central para quem produz ovo de galinha solta, que é um tema de manejo. E você pode ter um lote que tem 2% de ovo no chão, ou um lote que tem 30% de ovo no chão. 30% de ovo no chão, você vai quebrar. É muito duro, né? A gente já teve lotes de 20%. Na média nossa, estamos em 2, 3%. Então, também tem um aprendizado muito grande de manejo, né, de onde colocar os puleiros dentro do galinheiro. O design, esse nosso galinheiro foi desenhado pelo time da Hayar, o tamanho, a dimensão, discutindo com os fornecedores de equipamento. Hoje no mundo tem 3 principais fornecedores de equipamento para aves. A gente foi visitar o time de engenharia para chegar num desenho que trouxesse bem-estar, escala e tecnologia. Aqui é a sala de ovos, né, que é um lugar muito importante para garantir a qualidade. Hoje, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde comprar ovo podre faz parte do dia a dia. Não tem nenhum programa de receita em lugar nenhum do mundo onde o apresentador manda quebrar o ovo separado. Só no Brasil, galera. É lamentável, né? Parece óbvio, mas no setor de ovos, entregar um ovo de qualidade já é uma coisa diferente. Quando a gente começou a vender ovo, a gente entrega um monte de padaria, restaurante, e o pessoal falava, nossa, Luiz, mas o ovo de vocês não vem nenhum podre. Eu falei, bom, mínimo, né? Mínimo que você faz é entregar um produto de qualidade. Mas isso é fundamental, você ter uma sala de ovos, que você tem vários processos para manter e monitorar a qualidade. Às vezes tem um ovo trincado, e aí o que a gente faz com o ovo trincado? Eu vou mostrar para vocês. A gente separa eles e manda pasteurizar. Porque ele é um ovo que está de qualidade, está fresco, mas ele não aguenta chegar na gôndola. Mas a gente pasteuriza e vende para os restaurantes, para as padarias e para outros fins que a gente vai ver depois. E aí a gente está nesse modelo integrado, desde a originação dos grãos, do fomento para a produção dos grãos, porque não tem grão orgânico suficiente para o crescimento que a gente quer fazer. Então, nós começamos a fomentar a transição dos grãos 1 ano e meio antes de ter a primeira galinha. A primeira safra de milho orgânico que a gente fomentou, junto com os parceiros aqui do estado de São Paulo, a gente, inclusive, vendeu para o Romeu, porque a gente não tinha nem galinha. Então, esse é o nosso trabalho incansável. Aqui, nos linhas de produtos nossos, a construção da marca. E aí, eu gostei muito da Cerola lá, porque nós temos aqui nossos fatores críticos de sucesso, né, na Hayar, que é pessoas e cultura, porque o negócio é feito de pessoas. A Hayar hoje tem mais de 400 colaboradores, o dia a dia é feito pelas pessoas, pelo cuidado, pelo olhar, pelos processos. É inovação e tecnologia. Está no centro, assim. Eu acho que a gente aqui tem um desafio coletivo, que é quebrar um paradigma na agricultura de que tecnologia está relacionada ao modelo da Revolução Verde, né? Quando a gente começou, a gente em vários lugares, nós somos novos no setor de orgânicos, mas a gente em vários lugares, o pessoal falava assim, mas vocês vão produzir orgânico como antigamente? Eu falo, não, galera, nós vamos produzir orgânico como futuramente, né? A gente precisa quebrar esse paradigma de que orgânico é igual antigamente, né? O produtor rural não quer igual antigamente, né? Minha avó também não quer igual como antigamente, né? Minha avó tem o celular dela, quer acompanhar as notícias, todo mundo quer avançar. E eu acho que esse congresso tem um papel muito relevante. Tem muita tecnologia embarcada na produção orgânica. E a gente precisa fazer as pessoas entenderem. Tem muito conhecimento e tecnologia. O que a gente está fazendo é tecnologia, é o futuro do sistema alimentar. Então, nós estamos pautados pelo tema de inovação e tecnologia, a originação dos grãos, toda a parte do manejo, e uma governança muito forte, né? A parte das certificações, acho que é um dos exemplos, né? Mas a gente precisa ter governança para atrair capital, para atrair parceiros, para atrair sócios.
E aqui, dentro do tema da inovação e tecnologia, a gente tem várias frentes muito fortes, seja dentro de casa, seja em rede, porque o sistema é complexo, ninguém vai mudar ele sozinho. E a gente entendeu isso e começou a construir arranjos de como avançar no desenvolvimento de tecnologia. Para dentro da Hayar, a gente trouxe essas soluções da Recria, etc., a gente trouxe o primeiro equipamento de ultrassom para identificação de pintinhos machos do hemisfério sul, galera. Eu não sei se vocês sabem, mas quando nasce só galinha mulher, né, galinha fêmea, bota ovo. Só que nasce macho e fêmea. E o que acontece na produção? A hora que nasce o macho, automaticamente descarte, moe. A Hayar trouxe para o Brasil um equipamento que faz um ultrassom do ovo antes de nascer. E aí você evita esse descarte. Foi a primeira empresa do Hemisfério Sul, não é do Brasil, não é da América do Sul, né? E aí a gente trouxe isso porque a gente também acredita que tem um componente fundamental de eficiência aí. Né? Tem um componente fundamental de bem-estar animal, de sofrimento, que a gente quer descartar da nossa cadeia, e a gente é a única empresa do Hemisfério Sul fazendo isso, mas tem eficiência, porque aquele ovo fica no incubatório 30 dias, gastando energia, espaço. Né? Então, acho que a gente precisa construir os argumentos, né, que saúde também é eficiência, que saúde é rentabilidade. Né? Então, a gente tem várias frentes de tecnologia, e fica o convite para a gente discutir mais sobre isso, mas a gente criou, para dar conta também desse tema, uma ICT sem fins lucrativos, que é o Instituto Fólio, que é uma organização voltada para a transição da agricultura de grãos, que tem atuado com uma parte grande da turma que está aqui, né? E a gente está criando agora uma ICT voltada para a avicultura tropical. A gente está percebendo que muito do pacote tecnológico que a gente usa é um pacote tecnológico que não é do mesmo jeito que na agricultura a gente adaptou um modelo, né? Na avicultura a gente mais ou menos um modelo, né? Porque a genética não é daqui, o modelo de nutrição não é daqui, e tem uma centena de oportunidades. E só para terminar a Fólio, contar um pouquinho da Fólio, a Fólio tem atuado nos últimos 5 anos dessa maneira. Qual o papel dessa organização? É o apoio à construção de novas tecnologias. Desde bioinsumos, a gente está apoiando uma empresa de máquinas para resolver a roçada das entrelinhas, a gente apoia o Instituto Federal de Avaré, desenvolvimento de tecnologia de multiplicação de bioinsumo e meio sólido para pequenas propriedades. O trabalho que a gente apoiou com o Instituto Federal de Avaré foi lançado ontem, a cartilha do MDA de bioinsumo na fazenda foi feito a partir do nosso trabalho junto com o Instituto Federal. Então a gente trabalha na geração de dados, a gente precisa ter dado para dialogar com o produtor rural. O produtor rural quer mudar, o produtor rural não aguenta mais usar veneno. Só que se você não entrega uma solução para ele, como é que ele vai sair? Né? Precisa ter dado. Então a gente trabalha na construção de dados e na troca do conhecimento. E para nós, esse sistema só é possível se a gente atuar em 4 itens. É bioinsumo, é genética, é mecanização e a ecologia da paisagem. Ontem a professora Virgínia falou aqui da interação das variedades de trigo com a biota do solo. Né? Não adianta a gente mudar a biota do solo e usar uma variedade de soja e milho que foi selecionada para beber de canudinho nutriente. Né? A gente precisa de uma variedade de soja e de milho que jogue nesse campo que a gente está construindo. Então, eu acho que a gente está avançando muito no tema dos bioinsumos, mas o tema da genética, eu adoraria que no próximo congresso a gente pudesse aprofundar mais, porque tem uma avenida aí. Né? E o Brasil tem um potencial, porque tem gente que está fazendo melhoramento genético, tem gente que o Brasil tem essa galera que sobrou, né? Que, na verdade, continuou fazendo. Né? A despeito da Revolução Verde, continuou desenvolvendo tecnologia com uma visão de sistema saudável. Isso é único. Né? Isso é único que a gente não pode deixar. E a mecanização e ecologia da paisagem, porque a gente precisa dialogar com o produtor rural, porque se a gente não tiver água, não vai ter agricultura. E na nossa região, por exemplo, na bacia do Paranapanema, hoje tem um déficit de 50% de APP. Não dá para a gente tocar um sistema alimentar dessa maneira. Né? A gente tem vários projetos, amanhã o professor Valdir da UFSCar vai falar sobre o projeto da transição tropical, a gente está lançando uma cooperativa de produção de inóculo para que o pequeno e médio produtor possa seguir fazendo biológico na fazenda dentro da nova regulação. A gente lançou um fundo para financiar as empresas de bioinsumo com capital de giro, para ajudar as empresas a crescer. Então, ajudar a ter acesso para o pequeno que quer fazer na fazenda, ajudar a empresa a levar a solução para mais gente. Cabe todo mundo. Né? A gente teve uma reunião com o MDA e Embrapa essa semana, cabe todo mundo nesse ambiente.
né? Nessa visão de uma agricultura regenerativa e orgânica. Aqui também convido vocês, a Catu é uma empresa de máquina, a gente está desenvolvendo roçadeiras de linha e plantio com strip till na linha, muito interessante. A gente tem um teste no Goiás e lá na UFSCar Lagoa do Sino também. A gente passa o dia meio rezando missa, né? Contando para todo mundo o que a gente está fazendo. Então, no passado, a gente esteve na COP falando muito, a gente tem feito um trabalho grande de comunicação desse processo, e a Folio é esse veículo, né, de levar. A gente tem várias organizações parceiras de pesquisa públicas e empresas privadas, né, e juntar esse ecossistema, acho que a gente precisa juntar todo mundo, o pequeno, o grande, o médio, a iniciativa privada, a pesquisa pública, em prol de um propósito, dessa mudança da agricultura. Não dá para continuar do jeito que está. Então, acho que era isso que eu queria dividir com vocês, e agradecer muito pelo tempo e pela oportunidade para a gente ir junto nessa transformação. De verdade, para nós que estamos jovens aqui no setor de orgânicos, eu sou comerciante de grãos, trabalho com soja e milho há 20 anos, eu acordo todo dia muito grato, porque a gente só está aqui, como Rayar, fazendo esse trabalho nos últimos 5 anos, porque nos últimos 40, um conjunto muito sólido e competente de pessoas carregou esse bastão, né? Se não fosse a persistência, o trabalho, a dedicação de um conjunto de pessoas apaixonadas, tudo que a gente está fazendo aqui não seria possível, né? Então, eu queria agradecer em nome da Rayar ao Instituto Brasil Orgânico e a esse conjunto de técnicos que fazem essa corrida de bastão viabilizar, né? A gente é só mais uma etapa desse processo, e eu acho que estamos juntos para a gente tentar acelerar esse processo e tornar ele maior e mais justo. Obrigado. Alô, alô. Eu não pedi para o meu sócio se levantar, igual o Joey falou para a mulher dele se levantar, porque ele ia ficar bravo comigo, mas eu quero dar... É obrigado a apresentar esse... Meu sócio está aqui, o Marcos, cofundador da Rayar. Pessoal, eu gostaria de convidar o Éder e o Joy aqui, palco aqui. Nós vamos ter 30 minutos de perguntas. Eu peço encarecidamente que as perguntas sejam bem diretas, para dar chance de um máximo de pessoas responderem. E também que as respostas também sejam diretas. E eu vou abrir mão da minha pergunta, porque seria no campo da genética, mas eu acho que o Éder mostrou a importância da genética de 2010. Eu conheço o trabalho da Malunga, o Joy mostrou, e agora o Luiz fechou. E eu acho que a genética é um bom recado aqui para o nosso congresso. Temos que aprofundar as pesquisas de melhoramento genético, animal, vegetal, florestal e ambiental. Então, eu deixo aqui, os microfones estão abertos. Quem pode fazer a primeira pergunta, por favor? Obrigado, parabéns para os três. Mas a minha pergunta é para o último palestrante. Parabéns, maravilha. Só uma pergunta. Eu não sei se eu perdi, se você falou alguma coisa da cama. Qual é o destino, qual o processamento do galinheiro? Lá no nosso sistema de aviário, né, a cama sai muito seca, né, depois de 90 semanas, mais ou menos 10% de umidade, e com continuidade de nutriente muito elevada, mais ou menos 4,44 de NPK. Hoje a gente tem um trabalho com produtores da região, então eles compram para aplicar na agricultura, e a gente tem trabalhado com algumas frentes de tentar construir um produto organomineral, e aí enriquecer com remineralizadores, a biologia, mas a gente ainda não deu tempo de chegar lá. Mas a gente tem discutido, por exemplo, com alguns produtores de cana orgânica, que já pediram, por exemplo, da gente incorporar na cama alguns minerais para sair um resultado diferente lá na frente. Então, a gente começa a desenhar agora um pouco esse ajuste do processo da cama para atender as demandas, né, e integrar com a nossa cadeia. Nós temos, mais ou menos esse ano, 4.000 toneladas de cama de frango. Nosso volume vai multiplicar por 5 em 5 anos, então vai ser 20.000 toneladas. Então, quem tiver vontade de usar uma cama de frango filé mignon, vamos ter bastante coisa disponível, ficam as ordens.
Bom dia, sou Maurício Piscin, do Grupo Associado à Agricultura Sustentável, o GAS. Eu queria fazer uma pergunta para os três. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é, na avaliação de vocês, qual que é o principal entrave na produção orgânica hoje? As principais dificuldades, a principal dificuldade que vocês acreditam que lá na produção está tendo. A segunda, qual que é o principal entrave legislativo, da legislação do orgânico, na opinião de vocês? Posso começar? Resumida, para mim, a mudança para a produção orgânica é uma mudança de modo de produção. Então, de certa maneira, eu vejo que é como uma mudança de hábito. É igual fazer dieta, certo? E quando você começa uma dieta, você não vê o resultado daqui a um mês. Demora, né? Ou você tem que usar aditivo, ou você tem que ter paciência. E eu acho que a agricultura orgânica, para mim, hoje, nos nossos últimos 5 anos, tem um lugar, um desafio do conhecimento, mas tem um desafio da gente entender o tempo dessa transição. Porque no começo da desintoxicação, os resultados agronômicos não são ideais. Mas eles chegam. E a gente tem visto produtividades, resultados agronômicos muito elevados. Então, acho que tem um desafio mais, vamos dizer, de modelo mental de transição do que tecnológico em si. Para além dos desafios tecnológicos corriqueiros, mas acho que os desafios tecnológicos corriqueiros são de fácil resolução, uma vez a gente trabalhando mais em conjunto. E eu acho que hoje o que a gente tem visto muitos produtores tem um desafio, a certificação tem sido mais desafiadora do que o pacote tecnológico, né? Você tem um negócio que o produtor não pode produzir grão orgânico e grão transgênico. 90% do grão transgênico no Brasil, aí o cara fala, bom, mas então eu não posso produzir, eu queria fazer aqui 10% da minha área de orgânico. E, de certa maneira, também você pensar na conversão de 100% da área de orgânico no ano 1, é um risco econômico para o produtor. A gente precisa ter um processo de transição gradual. A gente tem pregado isso, né? Então, acho que o modelo de transição, para mim, hoje é uma coisa muito importante da gente discutir. Como é que a gente faz esse detox, né? Eu enxergo o produtor rural como um dependente químico hoje. E nós vamos tratar ele como tal, é redução de danos. Não adianta trancar o cara na clínica lá, é redução de danos. A gente precisa ter um caminho de redução de danos para todo mundo chegar orgânico lá na frente. Maurício, obrigado pela tua pergunta. No nosso caso, na cultura da acerola, a principal dificuldade, na minha opinião, é mão de obra. Mas também eu conecto isso também com o produtor estar com a mente aberta. Em que sentido, né? A gente tem parcerias de 20 anos. Né? Esses produtores, eles passaram também, todos eles passaram por dificuldade de mão de obra. A acerola, quem conhece bem da cultura, sabe que se ela está no ponto de colher hoje, a acerolazinha ela tem que colher no estágio verde, ela tem o dobro de vitamina C da madura. Se você não colher hoje e deixar para colher daqui a 2 dias, ela amadureceu e tu perdeu dinheiro. Então, mão de obra, mas, porém, se o produtor não tiver com a mentalidade aberta para mudar, para usar tecnologias como mecanização, como uma colheita mecanizada, uma roçadeira mecanizada, enfim, ele acaba se perdendo no negócio e acaba quebrando, sendo mais direto, né? Então, na cadeia da acerola, eu falo que é mão de obra, né? Mas eu conecto muito isso também com a mentalidade do produtor. Quando o produtor está com a mente aberta, né, para mudar, sair um pouco daquela agricultura tradicional, que tem muitas e muitas coisas boas, mas só pega o que é bom, né? E pegar da atualidade o outro lado também que é muito bom. Falando de legislação, concordo plenamente, principalmente para quem atende mais de um esquema, né? Hoje, quem é produtor, quem possui, quem atende mais de um esquema de certificação, no nosso caso são 4, sabe que as leis, a legislação, elas não se falam, né? Então, acaba que, muitas das vezes, você tem um excelente produto que você pode utilizar, um enraizador, ele é permitido, por exemplo, para os Estados Unidos, só que aí você não pode utilizar porque, para o Brasil, ele é proibido. Então, acaba que a legislação também, devido a ela não falar a mesma língua, acaba sendo um entrave para o produtor também. Então, concordo plenamente sobre a legislação, de certa forma, em algumas das vezes, ela precisaram ser um pouco mais flexível e mais padronizada, né, mundialmente falando. Bom, número 3, legislação. Então, 3 votos. Né? 3 lados. Legislação é um problema, mas é uma solução. Olha que coisa louca, né?
E outra, certeza de resultado. E aí eu vou falar aqui uma coisa que, poxa, cara, usar Roundup é fácil demais para o produtor. É fácil. Eu tenho 40 hectares de milho. Faço tudo na mão. Estou correndo aqui, o Luiz falou da máquina, já estou louco atrás da máquina. Não tem. Não tem. Não tem. Simples assim. Aí bota o moleque. Eu não tenho uma filha agrônoma, eu tenho uma filha veterinária. Se eu tivesse uma filha agrônoma, bota ela lá para limpar o mato. Eu estou lá agora, meu trator quebrou, estou fazendo silagem. Estou fazendo ainda, né? Está tudo atrasado, o milho secou, aquela confusão toda, choveu demais, agora choveu de menos, e o trator quebrou. Aí eu fui atrás de uma patrulha mecanizada para fazer minha silagem. Não entra, corda de viola não dá. Eu tenho que fazer com corda de viola, mas o cara que presta serviço não quis fazer. Não quis fazer, porque não dá. Como é que eu faço com a corda de viola, meu irmão? Se choveu na hora que eu tinha que entrar com... Não tem máquina. Essa é a nossa realidade, galera. 2026, século 21. Eu estou há 40 anos nessa porcaria. Se eu botar uma cabeça preconceituosa no jogo, falar que eu tenho que ser carne de anjo, não vai ter orgânico nessa porra desse país. Tudo bem. Me paga R$200 no quilo do tomate orgânico que eu vou fazer só para você. Mas eu vender tomate de R$4 o quilo, competindo com o convencional, não dá. Ponto de exclamação. Eu sou louco, apaixonado, desvairado, eu vou lá fazer. Vou matar a traça tirando folha por folha, batendo assim. Mas o jovem filho do produtor familiar não vai fazer. É isso. Bom dia, eu sou o Márcio Xelel da Guebana, aí o Luiz nos conhece, o Joey também. Nós trabalhamos com grãos orgânicos há alguns anos, trabalhamos sobre tecnologias novas para justamente superar esses desafios que foram comentados aqui. Então, primeiramente, parabenizar as falas, acho que foram muito bem colocadas, né, as apresentações de vocês todos, são empresas exemplares aí para o setor como um todo. A pergunta que eu ia fazer, o Maurício já colocou, e a segunda pergunta que eu pensei também em relação às propostas para a gente superar também foram colocadas, acho que o Luiz colocou muito bem um pouco da experiência aqui de como a gente articular, juntamente com outros setores, com ICTs, com fundos públicos e privados. Então, basicamente, me coube aqui agradecer e parabenizar as iniciativas, que acho que são bons exemplos para o setor como um todo. Bom, não foi uma pergunta, mas vou responder. Não, eu estava atrás da Guebana, porque eu vi ali aquela maquininha com três tipos de máquina que faz a roçagem em cima da linha. Estou vendo o Roberto que está fazendo um trabalho fantástico, um descompactador biológico, estamos trabalhando. Só para mostrar para vocês a busca que é toda coisa. Eu estava com o Eduardo lá na Iorim, lembra, Eduardo? Falei, Eduardo, meu problema é compactação. Eu tenho um câncer na malunga que chama compactação. Por que eu tenho que mexer no solo? Por que eu tenho que não sei o quê? Vou jogar aí o descompactador biológico. Eu falei, para que escora essa história. Porque eu estou há 40 anos nesse jogo, já vi muita coisa. Já rezei em formigueiro, já fiz tudo que vocês imaginarem. Tá certo? Já tomei água benta, aquelas coisas tudo. Mas aí a ciência não ia. Aí quando eu conheci, aí comecei e vi o Roberto com o trabalho dele lá na Agro Brasil, a gente começa a ver. E por isso esse congresso é importante. Eu vi as máquinas da Guebana ali agora. O Rayar vem e faz essa palestra maravilhosa. Todos nós aqui somos multiplicadores desse negócio. Vamos multiplicar, vamos para o IBO. Se inscrevam no IBO. Bom dia a todos e a todas. Roberto Carneiro, Emater do Distrito Federal. Parabenizar todas as falas, Éder, Luiz, Joey. Eu pergunto coisas para ele praticamente todos os dias lá em Brasília. É um parceiro muito valioso, né? Como amigo. Parceirão da Extensão Rural do Distrito Federal e amigo do coração mesmo, toda a família Malunga, né? Mas eu queria perguntar para o Luiz, da Rayar, tem um desafio da produção de grãos orgânicos, né? Eu queria perguntar para você como é que foi esse desenvolvimento das parcerias para os produtores de soja, de milho, né? Vocês focaram muito nas cultivares,
manejo de pragas e doenças. Não estou pedindo assim uma receita, mas como que foi essa estratégia de vocês? Porque tem um desafio aí, né? A questão da fertilidade do solo, com tudo que tem sido desenvolvido, eu acho que é uma parte, considero que seja uma parte menos complicada, né? Mas o restante do processo não é fácil. Eu acho que a gente faz 6 anos que está fazendo esse processo. A gente vem do mundo dos grãos, então eu converso com um produtor de grãos há 20 anos. A única coisa que eu sei fazer é conversar com um produtor de grãos. E a gente começou a Rayar justamente porque a gente viu que a agricultura estava acelerada numa transição, porque o modelo da Revolução Verde não funciona mais. A gente, inclusive, fez um estudo que a gente lançou ano passado, junto com Escolhas, mostrando que o aumento do consumo de pesticida químico é maior do que a produtividade. Então, esse modelo não tem futuro, né? Então, eu acho que tem um lugar de sensibilizar o produtor, de nomear a dor. Todo produtor rural de grãos hoje está sofrendo. Então, ao nomear essa dor, você abre um diálogo. Mas a gente tem feito isso, e a gente percebeu que tem um trabalho, que é um trabalho próprio da Rayar de assistência técnica, e a gente dá conta de acompanhar 30, 40, 50 produtores, com o nosso time de assistência técnica, o Alisson, que é o nosso agrônomo principal, responsável por essa coordenação desse trabalho. Mas a gente percebeu também que tem um lugar de desenvolvimento de tecnologia e de cooperação de conhecimento que vai para além do nosso trabalho com esses produtores. E por isso a gente criou a Folio, né? Para a gente poder dar conta de todas as perguntas que a gente tem, né? Então, você tem um problema de semente? Tem. No milho, hoje, com relação a híbridos, né? E aí é muito interessante a gente pôr a mão na genética, porque hoje você tem híbridos de alta qualidade e alto potencial produtivo. Eles custam caro, mas se você está num sistema equilibrado, eles entregam resultado. Mas aí você começa pela escolha da semente. Dependendo do sistema que você entrar, você tem que usar um híbrido ou você usa uma variedade que tem um teto produtivo menor, mas aguenta o sistema rústico. Então, você tem um processo, como a Virgínia começou a fala dela ontem, né? O diagnóstico do sistema agronômico é central. A gente teve muitos erros na nossa trajetória, muito produtor que deu errado, que parou, porque a gente não fez um diagnóstico correto do sistema. Então, esse diagnóstico, depois a escolha de variedade para cada situação, ou um híbrido ou uma variedade. Depois, todo o manejo de biológico, de fertilidade, de acordo com aquela realidade. Eu acho que cada caso precisa ser cuidado de um jeito, mas a gente tem, para dialogar com o produtor, e a gente pode dividir com você, uma tabelinha, igual a galera dos químicos gosta de fazer. Sabe? Cada praga que você vai ter no milho, o que você pode usar. Porque aí você deixa o produtor... A hora que você mostra isso, ele senta na cadeira e fala, agora vamos conversar. Então, você precisa construir as ferramentas de comunicação. Então, a gente preparou um material que a gente usa na assistência técnica da Rayar, mas que é um material aberto para todo mundo também, contando cada passo, né? E eu acho que tem um desafio enorme da transição, que é como você dialogar com um produtor que tem uma assistência técnica de agrotóxico todo dia na casa dele. Porque você senta lá, e a nossa experiência, o produtor rural, quando a gente fala da Rayar, ele fica com o olho brilhando. Aí ele chama o agrônomo dele senta do lado e faz assim. Aí a gente convence ele e fala, vamos começar com 10% da tua área, porque se você fizer 10%, você não vai ficar nem mais rico nem mais pobre. Mas mais feliz eu te garanto. E aí o cara começa um pedacinho, e o agrônomo que vende agrotóxico para ele vai todo dia naquela área para falar, tá vendo? Olha aqui, olha essa cigarrinha aqui, olha essa lagarta, o biológico não vai controlar. Aí nasce um pedacinho de... aquele lavoura de soja, nasce uma tiguerinha de milho lá, vai perder tudo, hein? Vai perder tudo, precisa pôr um glifosato aí. Então, acho que esse desafio de como dialogar com o produtor. Mas a nossa experiência está aberta, a gente tem vários dados para serem compartilhados, a gente criou a Folio por esse motivo, né? A gente tem construído junto com universidades, com instituições de pesquisa, para ir juntando esse conhecimento. Nós não resolvemos 100% do problema, mas eu acho que a gente construiu um modelo hoje de produção de soja e milho que entrega rentabilidade melhor que o convencional, com uma produtividade ok. Mas nós não estamos felizes. Nós queremos fazer um sistema de produção regenerativa orgânico de milho e soja que entregue produtividade igual ou maior do que o modelo convencional. Bom demais, Luiz. Só falar aqui, só um minuto. Eu acho que sim, Luiz, uma coisa importante também, eu acho que a Embrapa Cerrados, por exemplo, tem materiais fantásticos de soja convencional.
E a gente precisa estar junto para poder incentivar, porque senão a soja transgênica vai entrar e os pesquisadores vão querer fazer pesquisa de transgenia, que é uma bobagem, né? Para a Embrapa fazer essa pesquisa. Tem que fazer. Não, tudo bem, na cabeça deles, mas o mercado não quer mais isso, e ela tem expertise para avançar nisso e ser a melhor do mundo nisso. Uma empresa nossa, brasileira. Eu acho que essas parcerias a gente precisa estar junto para trabalhar. Mas é exatamente como você falou, né? O povo vai lá em casa e fala um monte, acha defeito em tudo, não, mas eu mato, porque não conhece, não tem segurança. E eu fico muito feliz de ter a Arraiá fazendo esse trabalho e a gente poder incentivar. Aqui tem uma pessoa que foi do Iapar, depois de Piracicaba, não sei o quê, que faz um trabalho fantástico, que é o Carlos Armênio, que tem muito. Eu sei que o Carlos vai para a pista. E a gente precisa juntar essa galera, essa visão holística, sistêmica e todo o trabalho. O Toninho, que está fazendo um trabalho maravilhoso com compostagem, e aí eu acho que essa é a hora, e esse congresso traz isso para a gente estar junto. Tá? Joey, só para atrapalhar aqui, eu acho que talvez o maior entrave hoje que a gente está vendo nessa mudança da agricultura é o agrônomo. Eu não sou agrônomo, então, mas porque o produtor rural liga para o agrônomo e o agrônomo não sabe, o agrônomo não está aprendendo na escola. O professor Valdir vai poder falar isso. O agrônomo sai da faculdade sem saber sobre compostagem, sobre bioinsumo, sobre tudo que você está fazendo aí, o agrônomo médio não aprende. Então, a gente tem um dever aqui, que é uma agenda que a gente está começando lá no UFSCar, de sugerir uma mudança do currículo agronômico. Porque se isso não acontecer, não vai acontecer. A gente tem os produtores grandes de grãos do Centro-Oeste estão querendo mudar de prática, e sabe o que ele fala? Luiz, meu maior problema é que eu não acho agrônomo que entende o que eu quero fazer. Então, a gente precisa trazer o ensino agronômico para dentro dessa nossa baila. Só para complementar, pessoal, é as ciências agrárias, não é só o agrônomo, né? É o currículo das ciências agrárias. Bom dia, Suzy Teodoro, da Universidade de Brasília. Eu queria fazer uma pergunta, que não é uma provocação para o Joey Vale, mas antes disso, eu queria fazer também um depoimento. Imagine uma geóloga fazendo experimento agronômico. Apanhei, assim, continua até hoje, mas enfim. Cheguei lá para o Joey na feira, você mostrou a foto. Posso fazer um experimento com pó de rocha lá? Venha. Então, essa é uma amizade antiga, ainda do milênio passado. E eu digo hoje com muita convicção que, se não fosse esse suporte da Malunga, talvez a gente não tivesse, por outros caminhos, provavelmente, mas não teríamos o que temos hoje na questão dos remineralizadores de solo. Mas, desde aquela época, e isso é uma homenagem, eu dizia que Clevane e Joey eram como os personagens do Orígenes Lessa. O feijão e o sonho. Ele sonha e ela põe no solo. Então, ele voa. Tanto é que eu levei um aluno recentemente lá, ele foi mostrar a biofábrica. Ela, isso é um parque de diversões. Então, Joey, parabéns. E o depoimento seguinte, e isso não está mensurado economicamente, os meus filhos cresceram comendo produtos da Malunga. E quando eles eram pequenos, eles falavam, mãe, essa banana não é da Malunga, essa cenoura não é da Malunga. Meu filho hoje é adulto, grande, mora fora. Mãe, compra a cenoura da Malunga para mim. Então, é uma lembrança afetiva que tem a ver com nutrição. Isso é muito importante. Então, por fim, Joey, uma coisa que você não falou na sua apresentação e que eu acho muito importante até para atender isso que você falou agora, Barbieri, é da Universidade Agrícola da Malunga, que nós publicamos lá na revista Novo Solo, suas ideias. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, está avançando a hora, nós não temos tempo, por favor, Joy, em 10 segundos, fale você falou 38 anos em meia hora, então você acaba. Queria desculpar, porque quando me fizeram convite, me falaram, só mandaram o horário, de 10h15 a meio-dia e 15. Então eu preparei uma palestra de 2 horas, e aí não deu, né? Tudo bem. Mas, Suzy,
eu queria convidar, já estou convidando o Carlos Armênio aqui, já fiz um convite, ele não sabe, mas eu vou convidar logo em seguida por causa da universidade, que aí a gente quer criar lá na Malunga, né? A ideia da Academia Malunga para desenvolver esse trabalho a nível de Brasil. Convido todos vocês, claro que tem pessoas aqui que não sabem, mas já estão convocadas, né? Não tem jeito de não participar dessa escola. Queria falar com a Rayar também para que a gente possa fazer esse grande grupo de pessoas para fazer esse trabalho. Eu ouvi um termo muito legal, geologia de saúde, né? Como é que é aquele negócio da coisa? Muito legal. A Suzy é uma geologia médica, que vê exatamente a questão da densidade nutricional baseado nos remineralizadores, no solo remineralizado, tá, gente? Mas eu queria só fazer isso, desculpe, mais uma hora, eu vou falar 2 horas para vocês. Um grande abraço. Pessoal, eu acho que o painel demonstrou o potencial da agricultura orgânica para mudar os sistemas alimentares do mundo todo, que é um movimento. Pera aí, não, olha só, eu peço o seguinte, qualquer outra pergunta agora, os palestrantes vão estar disponíveis ali, né? Esse painel mostrou a importância técnica científica da agricultura orgânica e o arsenal de tecnologia que nós temos para a mudança dos sistemas alimentares no mundo inteiro. Isso é um movimento mundial, tá, pessoal? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez aos patrocinadores. Isso foi uma luta aqui nossa, né? Porque é muito fácil conseguir patrocínio em qualquer outro tipo de congresso. E esse é o nosso primeiro congresso técnico-científico. E eu gostaria muito que essas portas se abrissem para o nosso segundo congresso que vai vir pela frente e que nós tenhamos essa capacidade e agradecer muito os atuais patrocinadores Platinum, Bronze e todos os apoiadores do evento. E também fazer um convite para vocês para um almoço. Logicamente, cada um vai por sua conta e voltaremos aqui às 13h30 para reiniciar os trabalhos. Pessoal, muito obrigado.